Então, Flor, é o seguinte, eu sei que, assim, como nós estávamos conversando, um casamento, ele nunca chega, né, ao fim do nada. Quando a pessoa vira e fala pra mim assim, Ana, do nada, meu marido saiu de casa. Do nada, eu já falo, ih, então, ou está querendo, né, se vitimizar. Ou então, tipo assim, aquela famosa pessoa que tampa só com a peneira, né? Tipo, não tem problema nenhum aqui não, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo de boa, e na realidade a gente sabe que não tá. Então eu acho que é bem bacana quando a gente reconhece que o relacionamento já não estava bom, já não estava alguma coisa certa há muito tempo. Por que que é bom a gente reconhecer isso, Ana? Porque quanto mais a gente mascara a verdade, quanto mais a gente quer tampar o sol com a peneira, a cura não vem, né? A transformação não vem. Porque a gente está querendo maquiar o que está acontecendo, né? A gente precisa entender que tudo que a gente está vivendo agora, né? Essa ruptura do relacionamento, a questão do cônjuge ter se envolvido com outra pessoa e decidido, né, viver a vida com outra pessoa. Isso tudo são causas, né? Mas foram provocadas por algo. Que isso não começou da noite pro dia. Então a gente precisa começar a buscar em nós, principalmente em nós que estamos sendo convidados, né, por Deus para esse deserto, aquilo que nós precisamos começar a tratar em nós, que dificultou esse relacionamento. Não que a gente fale assim, nossa, então quer dizer que a culpa é toda minha? Não, não é que a culpa é toda sua. Não existe um culpado dentro de um divórcio, de uma separação, né? Não existe um culpado. A gente precisa entender isso. São duas pessoas e as duas pessoas contribuem, cada um de um jeito. Mas o problema é que muitas pessoas, elas não entendem isso. E geralmente, quem foi rejeitado e quem foi deixado, pesa mais o outro que abandonou. Entendeu? E nós sabemos que existem casos e casos que talvez não seja o seu, mas existem casos e casos, né? Existem mulheres que são muito autoritárias, mulheres que são rixosas, existem mulheres que são totalmente negligentes com o marido, principalmente mulheres que foram mães, né? Tem um probleminha, às vezes, com a mulher, principalmente nos 2 primeiros anos de vida do filho, que ela se desliga totalmente do marido. Então ela deixa o marido de lado, entende? E é algo que a gente precisa combater, porque assim, parece que o nosso chamado para ser mãe, né? Eu tô falando a respeito de mulheres, mas parece que o nosso chamado para ser mãe, ele meio que nos desliga da nossa obrigação como esposa. E aí, tem algumas pessoas que resgatam, que conseguem resgatar de novo o toque, a intimidade, né? A conversa, o diálogo, essas coisas com o marido depois que o filho tem uma certa idadezinha. Mas tem muitas que não. Aí o que acontece? O diálogo acaba. O toque em seguida vai acabando também. Aí a quantidade de sexo vai diminuindo também. A intensidade, às vezes nem a quantidade de sexo diminui, mas a intensidade do relacionamento sexual, sabe? É aquele famoso fazer por fazer. Então a gente vai vendo que o casal vai se distanciando, não caminham um do lado do outro.
Não, os objetivos mudam, entende? Você já não tem o mesmo objetivo que ele, vocês não estão caminhando junto. Ele quer uma coisa, você quer outra. Você tem uma coisa como prioridade, ele tem outra. É como se fosse duas pessoas vivendo, cada uma a sua vida, mas que moram na mesma casa, têm os mesmos filhos. E isso não é casamento. Casamento, a gente precisa entender que casamento, ele é uma união. Eu e meu marido precisamos ter os mesmos objetivos. Às vezes a gente não vai gostar das mesmas coisas, mas a gente precisa ter pontos que nos unem. Precisa ter alguma coisa que eu faço junto com meu marido que ambos se completam. Igual eu tenho um casal de conhecidos meus que o marido virou fitness. E aí ele pelejou para a esposa vir com ele nessa nova vida, nessa nova pegada. E ela cuidando de filho, né? Ela é meio gordinha. E ela não acompanhou ele nessa pegada. Foi indo, ó, pra você ver uma coisa besta. As coisas, eles foram se distanciando. Até que ele separou dela. E hoje, ele mora, né? Namora, é namorado de uma mulher que é triatleta igual ele. Ela não ia nas corridas com ele, ela não gostava de acompanhar. Ele ia para correr, ela não ia junto, ele levava as filhas, né? Ela só ia com as filhas. Então, assim, o casamento foi se tornando distante. E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, quando eu vejo isso, né? Por exemplo, igual o seu caso, né? Que o casamento foi tendo esse desgaste e a pessoa foi distanciando. Eu sempre digo o seguinte: a gente precisa pedir ao Espírito Santo que venha nos trazer esse resgate, sabe? Venha nos promover a cura, venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer também essa convicção de que nós precisamos, sim, o nosso papel como esposas, né? Precisa estar bem alicerçado em Deus. Eu preciso entender que nem que eu não goste daquilo que o meu marido faz, nem que assim existem coisas lá na vida do meu marido que eu não curto muito, mas eu preciso dar o apoio. É importante para ele, ele gosta, eu preciso estar ali. Eu preciso aprender a ser amiga do meu esposo. Eu preciso aprender a ser intercessora do meu esposo. Olha, um grande problema que eu vejo hoje na maioria dos casamentos. Os maridos escondem tudo das esposas. Aí você fala, é verdade. Meu marido me escondia tudo. Mas sabe por que que ele te escondia? Porque você não tinha a mínima estrutura de ouvir. Você ia ficar histérica, isso ia virar uma guerra, entendeu? Jogar em rosto, é que você sabe que você fez, porque não sei o quê. Virava a cara pra ele. Ia ficar aquele climão. Então o homem decide não falar. E isso é uma coisa que o diabo tem trabalhado dentro do casamento. O homem não pode chegar na mulher e falar assim, mulher, eu tô atraído por uma pessoa. Não quero mais que você conviva convide essa pessoa aqui. Por quê? Porque ela mexe comigo, ela mexe com o meu libido. Ora comigo aqui, Ana do céu. Uai, mas tinha que ser. Porque a Bíblia diz que se confessar o seu pecado, né? Alcançar a misericórdia. Por que você acha que o pecado existe? Por que o pecado é tão forte? Porque as pessoas escondem. Porque ele fica no obscuro. Ele fica na sombra. Ele fica ali velado. Se você traz uma coisa à luz, ai, Ana, mas eu vou ficar muito constrangida. Mas e aí que brota o arrependimento mesmo, a vergonha. Aquela rachar a cara mesmo. Você ficar constrangida. Isso é de Deus. É assim mesmo. Tem que confessar pecado. O bichinho, assim, ó, da vergonha na cara, arder na cara, assim, ó. Você falar, meu Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Que vergonha. Você tá entendendo? Então, assim, se a gente tivesse mais noção dessas coisas, se a gente tivesse mais conhecimento, né,
Talvez hoje em dia, muitos relacionamentos, hoje em dia não tá passando pelo que tá passando. Falta de preparo espiritual de ambas as pessoas, ambos, né? De tanto de marido como de mulher. Esquece que o casamento não é só sexo, não. Você vai compartilhar a vida. E a vida é o quê? Não é só a vida física. Não é só morar junto na mesma casa. Existe uma vida espiritual. Existem sentimentos. Existem fraquezas que precisam ser fortalecidas. Existe uma transformação necessária para melhorar a convivência. Mas você vê, as pessoas não. Geralmente vai se preocupar com isso depois que rebentou tudo. Acabou com tudo. Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa pegar esse tempo que Deus está nos dando, né? Que a gente chama de deserto. Porque deserto é o lugar onde Deus trabalha o novo caráter do crente. Deserto é um lugar de transformação. Deserto é a casa do oleiro. É onde Deus vai amassar o barro, fazer vaso de novo. E vaso de honra. Então, pegar esse tempo que nós vamos ficar aqui, sendo amassados, sendo preparados, sendo fortalecidos, sendo amadurecidos, e começar a pedir a Deus para nos direcionar para essa mudança tão necessária. Ana, mas e meu marido? Eu vou mudar e meu marido? Eu falei, minha filha, o deserto ele é individual. O tempo dele chegar, Deus vai fazer. Porque eu tenho muitos maridos também que falam assim para mim, assim, Ana, mas e minha esposa? Eu vou ser mudado, vou ser transformado, Deus vai mudar tudo e ela? Ela vai ter o deserto dela. Ela vai ter a escolinha dela. Que só Deus vai trabalhar. Não é só Deus que está trabalhando com a gente? Pensa bem. Nós não estamos todo mundo afastado, né, dos seus cônjuges. Não, Deus está trabalhando, mas da mesma forma haverá o tempo dele. Então a gente precisa entender isso, que é necessário uma mudança, é necessário a transformação. E quem vai nos condicionar e nos convencer disso e nos mostrar onde é que nós precisamos ser mudados? O Espírito Santo. Mas para isso, gente, eu preciso o quê? Abrir meu coração e querer aprender com Deus. Preciso pedir isso para Deus. Muita gente ora, Senhor, muda meu marido. Senhor, muda minha história. Senhor, não sei o quê. Senhor, não sei o quê. Mas não pede para Deus te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não pede, Senhor, o que eu preciso mudar? Estou nesse deserto para aprender. Não, eu vou aprender o quê? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Me mostra. Ana, você já fez essa oração? Fiz e arrependo amargamente, porque eu fiquei uma semana chorando. Eu sempre conto essa história. Que eu me achava muito justa, eu me achava muito perfeita, eu me achava muito direita para estar sofrendo daquele jeito. Deus falou assim, você acha que você é perfeita? Eu falei, Deus, eu queria saber, eu queria me ver como o Senhor vê. Porque não tem lógica. O que tem de errado comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que o Senhor está me fazendo andar por esse caminho de sofrimento? Eu não fiz nada de errado. O que eu fiz? Olha que burrice, que oração idiota. Ai, minha filha, eu chorei uma semana. Deus me mostrando o que eu era, quem eu era e o que Ele queria mudar em mim. Palavras, atitudes, sentimentos. Um monte de trem que estava tudo errado. E eu julgando que o pecado do meu marido era maior que o meu. O Senhor falou, não, deixa eu te mostrar então. Você quer ver? Quer que eu te mostre o dia que eu te vejo? Então eu vou te mostrar. Não, Ana, mas isso é acusação. A acusação é do inimigo. Não, ele não estava me acusando, ele estava trazendo a verdade à tona. Ele estava me mostrando a verdade. O diabo é enganador. O diabo traz mentira, mas quem mostra a verdade e nos revela a verdade é Deus. Então, diante disso, gente, eu comecei a fritar na oração. Eu falei, Senhor, me muda. Não quero mais ser essa mulher amaldiçoadora. Eu não quero ser essa filha. Eu não quero ser essa esposa. Eu não quero ser essa mãe. E aí começou o meu processo, né? Que tá ainda sendo processado, porque eu ainda estou sendo experimentada, transformada, convencida, né? Provada, convencida que eu falo assim, estou sendo convencida por Deus, né? Deus está me convencendo acerca daquilo que eu preciso mudar. Então isso é algo muito importante, sabe? Que eu queria aqui complementar, porque eu vejo que poucas vezes, né?
a gente fala sobre isso. Existem muito coaching das 7 maneiras para trazer seu marido de volta, né? Parecendo macumba, cartomante, mãe de santo. Mas ninguém fala sobre aquilo que Deus realmente quer fazer em nós, né? Quer nos transformar e fazer com que a gente administre melhor, né? Aquilo que Ele tem para nós, tá bom? E qualquer coisa, estamos aqui, viu? Deus abençoe muito sua vida, fortaleça você. E eu creio que isso vai passar, viu? O tempo de Deus é algo necessário para que Ele possa nos transformar e nos direcionar para aquilo que Ele tem. E a Bíblia vai dizer que o que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou o coração do homem. Isso é o que Deus tem reservado para nós. Então, assim, o que você está pedindo não é nem 1% daquilo que Deus tem preparado para te dar. Amém?